Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, meus irmãos. Que tenhamos aí mais uma oportunidade de estudo e de reflexão desta obra intitulada Tesouros Libertadores, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Estamos então na lição de número 4, intitulada A Bênção da Esperança. Essa lição de hoje, ela tem um momento muito importante no dia, que aqui na Terra estamos comemorando aí a véspera do Natal. Joana vai trazer nessa lição uma mensagem de esperança para todos nós que ainda estamos nessa trajetória evolutiva e que ainda cometemos muitos delitos, que ainda cometemos muitos erros, que ainda nos comprometemos muito com a lei divina. E Joana vem trazer para nós uma mensagem de esperança, porque ela vai colocar como base da esperança o perdão. Do perdão que nós necessitamos, das nossas dificuldades, do auto-perdão que a gente precisa exercer conosco mesmo, da mensagem de Jesus que vem trazer para nós o fim da lei, né, de olho por olho, dente por dente, e instituir na Terra uma conduta de amor, de caridade. Então nós vamos encontrar nas estruturas do ensinamento de Jesus a base desse perdão que ela fala aqui na página de hoje. Do perdão que se mostra para nós no processo de evolução, que é inevitável para todos nós. Das oportunidades que nos são dadas pela lei divina de recomeçar outra vez, de reconstruir uma atitude melhor do que a anterior vivida, do processo reencarnatório que se desenha para todos nós ao longo aí dessa nossa trajetória evolutiva e que se dará tantas vezes quanto nós necessitarmos. Então, a mensagem da Joana de Ângeles é uma mensagem de esperança, por isso o título A Bênção da Esperança. Porque quando a gente passa desse pensamento acanhado das circunstâncias, do pensamento acanhado, das situações, dessas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, que seja lá a palavra que veio e que nos feriu, o gesto que foi de desrespeito, de humilhação, ou mesmo a violência pela qual nós passamos, às vezes violências físicas, né, morais, enfim. A Joana vai colocar para nós que nessa relação nossa com o outro, tanto nós quanto o outro se encontra em processo de reparação e de avanço moral. E pela nossa fragilidade ainda espiritual, é natural que a gente se perca em comportamentos equivocados. É natural que a gente se perca em atitudes que não compactuam com os ensinamentos de Jesus. Como isso é uma questão processual, Joana vai colocar para nós que, à medida em que a gente vai atingindo níveis melhores de moralidade, certos comportamentos a gente não vai se permitir mais. E vamos entrar no processo de acerto e erro até instituir o comportamento correto e virtuoso como uma atitude natural, sem que a gente precise lutar para realizar, sem que a gente precise de grande esforço para fazer. Enquanto esse comportamento virtuoso ainda não se tornou para nós uma rotina, né, um comportamento natural,
defluente aí dos nossos avanços morais, a gente ainda vai ficar no acerto e erro, por isso é capaz, ao longo das nossas existências, de cometermos ainda muitos delitos. Mas a mensagem da noite traz para a gente a esperança de que nesse estado de processo, o delito cometido, ele ainda faz parte do aprendizado que a gente precisa ter. Então, é o processo de reflexão, de retomada de um comportamento melhor, sempre pautado em Jesus, que deve ser a base da nossa estrutura. Joana começa essa lição, que é a lição então de número 4, ela começa falando, lembrando Nietzsche, né, um filósofo alemão, falando da amargura de Nietzsche, da pessoa ateu que era, pessimista, e que para ele, né, o perdão representaria uma falta de caráter ou mesmo uma fraqueza moral. Então Joana começa partindo daí para fazer uma reflexão com a gente sobre o perdão, porque a gente nota na colocação da lição que primeiramente Joana quer colocar para nós o perdão como uma essência divina que precisa ser instituída nos nossos corações. Primeiramente porque abrindo mão desses conceitos muito materialistas ainda, de que o perdão é fraqueza, de que a pessoa precisa pagar pelos erros que faz, essas coisas que a pessoa tem que receber na mesma moeda aquilo que fez, esse pensamento muito ainda característico de inferioridade moral, Joana precisa, ela aproveita dessa lição para quebrar isso, porque ela precisa tirar dentro da nossa compreensão esse entendimento do perdão para um patamar de evolução, porque o perdão, como Jesus nos ensinou, ele é libertador, mas ele é libertador para quem perdoa. E é isso que Joana precisa, primeiramente, colocar aqui na nossa compreensão. Porque, meus irmãos, quando de algum modo nós nos sentimos feridos, quando de alguma forma algo que fizeram nos afeta, o estar afetado ou não, isso é muito do nosso íntimo. As pessoas, elas têm o direito de fazer o que querem, elas têm liberdade de fazer o que querem. Agora, se ferir pelo que elas fazem, alimentar esse sofrimento, perpetuar essa dor, aí isso já é daquele que se sentiu ferido. Então, se num contexto de vida alguém nos fere de alguma forma, o se sentir ferido é nosso, porque a gente é que abre espaço dentro das dores já existentes dentro de cada um de nós. Então, se alguma coisa vem e nos fere, a gente precisa se perguntar por que eu me feri com aquilo? Por que isso me afetou tanto? E, meus irmãos, essa pergunta é necessária, porque a matriz dessa dor está em nós. Não está na ação isolada do outro, não está. Mesmo que o outro tenha feito para nos ferir, quando faz intencionalmente, é porque nos conhece, sabe que ali tem uma fragilidade nossa, mas a fragilidade é moral, é espiritual, é dor não tratada de outras existências que a gente vai carregando. Então a gente precisa se perguntar isso, né? Por que isso me feriu? Porque isso volta às estruturas do nosso íntimo. E a gente passa então a se perguntar por que a gente, na verdade, sofreu com essas situações todas. Por que isso nos feriu de uma forma tão forte? E aí a gente volta isso para dentro de nós. Então Joana, ela começa essa lição, primeiro, a despontar no nosso coração essa compreensão do perdão como libertação para nós. E aí ela continua assim, o perdão, quando verdadeiro,
ele não há impedimento para que a justiça divina prossiga seu rumo. Ela está falando aqui das pessoas que falam assim, mas o fulano fez, ele tem que pagar, porque isso está da lei, né? Então ela está colocando isso aqui. O que ocorre é o ato de não ser feita pela própria vítima, que traz, às vezes, em si uma sede de vingança. Então ela está colocando para a gente aqui assim, a justiça divina, ela se dá naturalmente, independente aqui da nossa, do nosso pensamento acanhado. Quem somos nós para querer pensar em justiça? Não temos nem esse conceito ainda definido de justiça. Deus sabe de todas as coisas. Deus instituiu leis em que a justiça se faz. Então, independente das nossas ações, ela acontecerá. E é isso que Joana está colocando, refutando a ideia daqueles que acham que o outro, pelo mal cometido, ele precisa pagar, então a gente vai fazer justiça com as próprias mãos. E ela fala que isso é uma atitude perigosa e infantil de nossa parte, porque a gente não tem a dimensão dessas questões. Então, ela por si só, ela nos prejudica a evolução espiritual, não nos deixa nos libertarmos dessa dor. Por quê? A cada um segundo suas obras. Então, os males cometidos, eles estarão dentro dessa cota e nenhum de nós que os cometa ficará livre do ajuste da lei divina e de progresso que precisa ser feito. Joana vai colocar, então, mais adiante, dizendo assim, ainda sobre a justiça com as próprias mãos. A ninguém cabe tomá-la pelas mãos num esforço vingativo pelo sofrimento que lhe foi imposto, deixando às leis soberanas, às vezes representadas pelas humanas, o mistério de realizarem os procedimentos compatíveis com o nível de elevação moral e intelectual da sociedade. Então, a Joana fala que muitos dos males cometidos já terão na legislação humana a justiça feita. E aqueles males, aqueles delitos que ainda, porque essas leis humanas estarão de conformidade com a evolução da sociedade, então muitos delitos ainda cometidos não representam para a sociedade um mal. Então, ainda não existe uma legislação que as corrija, que as oriente ou que as puna. Entretanto, Joana está colocando aqui que a vontade soberana de Deus, né, essas leis divinas, elas não deixarão que nenhum gesto passe despercebido. E isso não é uma atitude vingativa de Deus. É porque nós estamos em processo de evolução espiritual. Então, todo ato que viola a lei do amor, ela denota uma inferioridade e que precisa ser corrigida, precisa ser substituída pela virtude, para que possa avançar, para que possa se desenvolver em parâmetros de legítima transformação moral, né? Aí Joana vem e diz assim, Jesus veio substituir essa atitude vingativa que tinha mesmo lá nas leis do Velho Testamento, né? Pelo Deus que é todo amor, rico de compaixão e de ternura, que deseja o desaparecimento do crime sem a extinção daquele que se lhe fez instrumento. Olha que bacana isso, né? Porque
Trata-se da causa e não da pessoa, né? Como é que eu vou explicar? Acho que eu me expressei mal aqui. Trata-se de cuidar da causa do delito, ou seja, quando um indivíduo comete um delito, é um mal moral. Então, isso precisa ser tratado e não ser destituído da vida o indivíduo que a cometeu. Então, como está lá no Evangelho, né? O escândalo é necessário, mas é daquele por quem o escândalo venha. Por quê? A gente se compromete ante a lei. Entretanto, todos nós temos o direito de recomeçar, de restituir uma nova conduta. E na lei do Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Então, mal cometido, você recebe na medida aí do que você fez. Nós ainda no estágio que nos encontramos, espíritos que viemos aí reencarnando, a gente ainda traz dentro de nós muito disso, sabe, meus irmãos? Oriundos mesmo desse tempo histórico, da evolução da humanidade, do olho por olho, dente por dente. Então é preciso desconstruir isso dentro de nós, tornar esse olhar mais afável, mais compreensivo, mais amoroso ante as coisas que acontecem conosco na vida. E isso dá uma leveza, porque quando alguém nos fere e aquilo fica martelando na nossa cabeça, a gente não tem paz. A gente não consegue dormir, a gente não consegue comer, a gente lembra toda hora daquilo, fica remontando, retomando. Então, o sofrimento ainda ele é maior, é um sofrimento pelas palavras que ouviu e aquilo que a gente fica perdurando, alimentando. Então, o perdão ele é libertador para quem se sentiu insultado. A gente precisa pensar nisso. E quando a gente entender isso, que a gente começar a dar os primeiros passos para perdoar, para compreender a ação do outro, a gente vai perceber o bem que isso vai nos fazer. Mas a gente só vai ter dimensão do bem que isso nos faz quando a gente tentar fazer, empreender esforços para isso, né? Joana continua. É nesse capítulo, né, de que Jesus veio instituir um Deus amoroso, bondoso, é nesse capítulo que se inserem o perdão e a esperança da felicidade. Porque é paz interior, que entendendo que a cada um segundo suas obras, todos os males cometidos pelos outros e por nós terão o ajuste necessário, porque é o aprendizado que a gente vai precisar para pensar e agir no bem. Então, pensando desta forma, a gente se distancia dessas ondas mentais de dor, de sofrimento, de abatimento, né? A reconciliação, ela continua, será resultado do tempo, da anuência do outro, o verdugo que está acostumado à retaliação. Então, Joana está dizendo aqui que quando o perdão ocorre, não sucede necessariamente a reconciliação entre as pessoas, porque às vezes, meus irmãos, o que o outro nos faz nos fere profundamente. Quando a ação do outro nos toca em questões íntimas, dessas dores que a gente vem vivendo, sentindo aí ao longo das nossas encarnações, porque quando a gente pensa nisso, a gente tem que abrir essa dimensão do espírito imortal e desse passado que nós temos, de dores ainda não tratadas. Então, às vezes o outro vai falar, vai tocar lá numa feridinha, né? E começa a querer abrir essa ferida novamente. Então, às vezes, isso nos fere muito. Joana está dizendo que a ação de perdoar não implica necessariamente na reconciliação, porque a reconciliação é coisa que vai exigir tempo,
em tramitar de um sentimento, às vezes, de animosidade, né, de indiferença, de antagonismo, para uma proximidade, para o lado do afeto. E isso é um outro nível de pesquisa e de caminhos nosso, de purificação dos nossos sentimentos. Mas o perdão, ele pressupõe que a gente está dando ao outro a liberdade do outro de agir no bem. Está saindo do nosso sentimento uma cota de compreensão com o delito cometido. E aí, nesse aspecto, vale buscar como entendimento as ideias de que às vezes a pessoa não falou com a intenção de nos ferir, que a pessoa está falando daquela forma porque aquilo faz parte do cenário de vida dela, então só dessa forma que essa pessoa entende isso mesmo, né? Que a pessoa não estava num bom dia. Quando a gente começa a criar essas ideias, a gente também vai apaziguando os nossos sentimentos, ou com maior maturidade, até o ponto de entender se não realmente falou, me feriu, né? Tá no nível da liberdade, do livre-arbítrio dele de falar e de agir, mas manter essa ferida, guardar comigo essa dor, a decisão é minha. Então, aí tira das mãos do outro a cota dessa dor gerada em nós e joga para as nossas mãos alimentar ou dissipar essa tristeza toda, essa apatia toda. Então, Joana está dizendo aqui que a reconciliação é um resultado que depende de tempo, de construção de uma nova identidade nas bases do afeto entre a pessoa e aquele que o feriu. É um outro nível. Mas o perdão é o primeiro passo dessa aproximação, dessa reconciliação da verdadeira família, a família espiritual. E ela continua assim: a esperança de que a vida sempre se encarrega de regularizar todos os incidentes e desares deve constituir motivo de encorajamento para prosseguir-se na ação do bem. Então deixa o outro, a atitude do outro. E não é nem falar isso com um sentimento de vingança. Ele, mais cedo ou mais tarde ele vai se complicar também. Não é isso. É saber que realmente existe uma lei de evolução a cada um segundo suas obras, a lei de ação e de reação, que todos estamos inseridos, não tem como fugir disso. E todas as coisas erradas cometidas por nós e pelos outros terão sua cota de acerto, né? Ela continua assim: não te produzam receio as nuvens carregadas de tempestades que danificam, porque elas passam. Olha que lindo isso. Agora ela parte para um segundo momento dessa mensagem, que ela vai trazer a mensagem de esperança para nós, porque a gente está aqui conversando, eu estou aqui falando com vocês estão me ouvindo, mas que dores nós estamos carregando? Que pessoas estão nas nossas lembranças? Das palavras cometidas, das coisas que disseram, né? Como que isso está para nós? Então, ela já começa aqui no segundo momento da lição a trazer uma mensagem de carinho, de atenção, de aconchego, porque quem sofre também gosta desse colinho, né? Nós estamos num processo de transformação em que o amor dos outros por nós também nos liberta das dores que trazemos. E Joana sabe disso. Então ela vai partir agora para uma mensagem de esperança, ao mesmo tempo em que ela vai nos afagar o coração que está sofrido, ela vai dizer para nós assim: mas acorda para isso aí, não alimenta essa dor por muito tempo.
Olha que lindo. Vou ler para vocês essa parte aqui, porque não tem como não ler, tá? Vou repetir lá o que ela falou no início ali, que eu já li para vocês. Não te produzam receios as nuvens carregadas de tempestades que danificam, porque elas passam. Tens compromisso com amor. Olha isso. Desarma-te dos melindres doentios que sempre te colocam em posição de vítima, supondo que tudo negativo é dirigido a ti. Olha a palavra tão amorosa dela, ao mesmo tempo tão cuidadora, porque a Joana está falando aqui de uma tendência que nós temos, de acharmos primeiramente que o outro nos feriu, nos falou, e que nós não somos merecedores disso, que nós somos pessoas do bem, que a gente só pensa coisas boas, que a gente tenta ajudar todo mundo. E a Joana está colocando que, se por um lado, quando a gente se enxerga assim, tem uma parte positiva, porque a gente precisa compreender os nossos esforços, perceber que nós estamos, quando acontece, né, nos esforçando em fazer as coisas melhores. Se por um lado isso também nos ajuda, por outro pode estabelecer uma atitude piegas sobre nós próprios, que gera um protecionismo, que a gente não tem uma medida certa. Aí a gente fica que nem aquelas plantinhas sensitivas, que só de encostar a gente já tá tudo ferido, se protege, né? E aí Joana tá colocando, esse nível de fragilidade não é bom, porque a gente precisa respirar em áreas de coragem, de esperança, de força, porque a vida ela vem chapuletando a gente com as coisas, ela vem batendo na gente de alguma forma ou de outra, e a gente precisa estar resiliente, a gente precisa estar corajoso, forte, porque senão a gente adoece, a alma adoece, porque se entristece, porque se abate, porque se permite sofrer. Então ela tá falando assim, olha, respire em outros ares, não fica sempre nessa atitude de vítima ante as coisas, pensa com racionalidade, né? Pensa que as coisas não conspiram contra nós, pelo contrário, as coisas conspiram para o nosso sucesso, para a nossa vitória espiritual. Mesmo as dores, as lutas, né? As tempestades da vida, é o que ela está colocando aqui, porque elas vão passar, esses momentos difíceis vão passar, né? Então, ela está colocando isso para nós. Olha que lindo que ela fala assim, ó, rompe essa fragilidade moral em que te apoias e que utilizas para fugir na direção da tristeza, sempre que te suponhas não atendido numa atitude psicológica infantil. Então ela está colocando para a gente isso, que a gente às vezes se coloca nessa posição de sofrimento, de abatimento, para o não enfrentamento da verdade que essas feridas suscitam na nossa compreensão. Porque elas nos fazem conhecer um pouco de nós, das nossas limitações, das nossas fragilidades. E deveria ser um ensejo para a transformação moral. Quando a gente não se permite entender ou sentir essas coisas, aí a gente se coloca na apatia, na fuga, se fecha para o mundo, porque é muito mais fácil tramitar entre o abatimento e a tristeza do que entre a coragem e a força moral. Porque essa primeira a gente já está acostumado a tramitar, a segunda exige da gente esforço e determinação e a gente ainda não consegue se colocar. Então a gente se põe numa atitude acomodativa
ante as reações que já é natural de nós nesse estágio de evolução espiritual em que nos encontramos, não é? Então, ela fala assim, é preciso retomar novas atitudes nesse comportamento que ainda está vicioso, que ainda está sem cuidado, sem zelo. Interessante isso, né? Quando a Joana coloca isso para nós. Olha só, meus irmãos, olha que bacana essa frase, porque aí ela continua ali nos explicando. O teu próximo não te pode estimar, cuidar dos teus conflitos, que tens o dever de superar porque te pertencem. Então, de novo, ela está trazendo para nós a tarefa de reconstruir atitudes melhores rumo à felicidade, rumo à esperança. Permanecer no ponto marcado pelo delito, pela tristeza, que, né, na tristeza oriunda desse delito que a gente julga o outro ter feito conosco, isso é decisão nossa. Assim como buscar a libertação disso é nossa também. Por isso que ela coloca o perdão como essa atitude libertadora para nós. Ela diz assim, olha, o outro, aquele a quem exiges consideração e cuidado para contigo, também tem problemas e dificuldades que não te narra. Meus irmãos, a gente não tem noção do que passa pelo coração das pessoas. Não dizem que quando a gente fecha a porta da casa da gente, a gente é que sabe o que a gente está vivendo? É verdade. É verdade, porque a gente não sabe as dores que as pessoas estão trazendo consigo. A gente não consegue entender como que está o nível de saúde física da pessoa, como que está a expectativa da vida dessa pessoa do ponto de vista profissional, financeiro, social. A gente não sabe como que é a vida amorosa dessa pessoa, a gente não sabe como que está a relação com os filhos quando os tem. A gente não tem essa noção. Então, é muito infantil da nossa parte julgar as atitudes do outro, porque a gente desconhece essa estrutura psíquica do outro. Então, é isso que a Joana está colocando para nós aqui. Porque quando a gente conseguir entender o outro, pessoa tão frágil quanto nós, talvez facilite para a gente entender por que o outro às vezes nos fere. E ela está chamando atenção para isso. Ela diz assim, renasceste para o triunfo sobre ti mesmo. E este é um trabalho que somente poderá ser realizado por ti. Cristão sem testemunhos é linda planta trabalhada em substâncias plásticas, mas que não tem vida. A gente olha a plantinha, né, que não é natural, a gente fala, ai, tá tão linda, mas não tem vida, tem essência, né? A esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso e experimente aparente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante que estará ao teu lado, emulando-te ao prosseguimento. Olha que bacana isso. A mensagem de esperança da irmã Joana, porque ela sabe das nossas limitações, ela sabe das nossas dificuldades nesse processo. Então, ao mesmo tempo que ela é verdadeira, assertiva, quando ela fala pra gente aqui as coisas que a gente tem que fazer, ela também vai nos dizer de que nós não estamos sozinhos, de que Deus cuida e zela por nós, que a gente pode contar com essa assistência. Educando, ela continua, educando os instintos agressivos, desenvolve a emoção dignificadora
de forma que ela vai se sobrepor e sempre surgirá o sentimento de amor. Em qualquer circunstância especial, naquelas que te parecem infelicitadoras, interroga-te como gostarias de ser tratado ou reconhecido pelo teu próximo e faça o mesmo para com ele. Né? Ela termina dizendo assim, ó, Jesus, no último instante da cruz, quando nada mais podia ser feito, suplicou: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. A sublime esperança das bênçãos transcendentais a que ele fazia jus, ficou na condição de última mensagem. Entrega-te a Deus. Ele fará o que não esteja ao teu alcance e mantém sempre a esperança como a segura companheira da tua existência. Por isso o título, A Bênção da Esperança. É sempre possível recomeçar. As dores que vivemos, elas estão aí na nossa história de evolução. Ao mesmo tempo, elas denotam ainda a nossa inferioridade, mas a gente tem condições de buscar o equilíbrio, a força para vencer essas dificuldades. Eu queria, além dessa mensagem da Joana, falar com vocês de uma mensagem titulada Natal, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel pega a citação de Lucas, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas relata que os pastores cuidavam do seu rebanho quando um anjo se aproxima deles e anuncia o nascimento de Jesus. E essa frase é dita por esses anjos num cântico de louvor, numa mensagem de esperança e de alegria, porque Jesus tinha chegado entre nós, na simplicidade da manjedoura, fazendo-nos entender que todo o arsenal de violência, de indiferença, de descaso, de aviltamento humano deveria ser substituído pelo amor e pelo perdão. Trouxe a mensagem da paz, da alegria, do progresso, do aconchego, do alívio das dores. Veio trazer para nós a identidade do Pai amoroso, solícito, bondoso, que regeu toda essa estrutura da vida humana na construção da nossa libertação espiritual. Lucas fala dessas legiões angélicas junto à manjedoura, que traziam ali a palavra das dádivas que nós estávamos recebendo com a vinda de Jesus. E aí eu quero terminar a lição de hoje, peço licença aí a vocês, meus queridos irmãos,
licença e a nossa irmã Joana de Ângeles, para eu concluir o estudo de hoje com essas citações de Emmanuel acerca desse momento ímpar, único da evolução da humanidade. Porque hoje é véspera de Natal, de um ano tão conflitante, de um ano tão desafiador. É natural que os nossos corações estejam fragilizados, dessa fragilidade que a própria Joana colocou, da fragilidade que nos fez voltar para dentro de nós próprios, da fragilidade que nos colocou na reflexão daquilo que era o nosso hábito de vida, das mudanças que se operaram internamente dentro de nós, ante a esses desafios do ano de 2020. Nós nos tornamos mais afáveis, nós conseguimos perceber quão é importante as relações humanas, nós de alguma forma tentamos nos aproximar dos elos de afeto, nem que fosse via internet, pelas redes digitais. Nós que tivemos o cuidado, a preocupação de saber como estavam as pessoas que amamos e que estão distante de nós. Nós que cuidamos de priorizar a vida acima dos interesses materiais. Nós que tivemos a oportunidade de estar mais próximo dos nossos, dentro de casa, de conhecer melhor aqueles que comungam com a gente do mesmo espaço e que a vida frenética não nos permitiu ainda entender, e de repente estávamos nós aí, diante disso tudo. Buscamos mais a Deus, nos aproximamos mais de Jesus, e esse Natal, ele é diferente para todos nós. Para muitos estarão vivendo a ausência de entes queridos. Para outros, a gratidão por estar com todos ali. Sendo um, sendo o outro, todos nós estamos sob o amparo de Deus, sob a proteção divina. E todos, em qualquer circunstância, devemos ser gratos. Emmanuel diz assim, em se falando do momento da manjedoura, dizendo que derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Da boa vontade que nos faz olhar a vida com os olhos cheios de amor, da boa vontade que nos permite silenciar quando nossas palavras não forem as mais adequadas, da boa vontade que nos coloca ante o trabalho, mesmo quando o corpo físico se encontre cansado, da boa vontade de olhar para dentro de nós próprios e de reconhecer as nossas imperfeições, da boa vontade ante a vida, que por mais difícil que pareça, tem sempre um amparo divino. Emmanuel continua. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara com a vinda de Jesus o amor disposto à sublime renúncia que foi até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia
em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. A vinda de Jesus, queridos irmãos, reacende nos nossos corações a mensagem de esperança que a irmã Joana falou na lição de hoje. Que nós possamos refletir sobre esse dia, que a noite seja de oração, que nós possamos estar ao lado daqueles que forem possível estar, mas que os nossos corações estejam unidos num só pensamento de louvor a Deus, pela graça de ter nos permitido ter Jesus entre nós, na simplicidade com que Jesus veio, no convite amoroso do Mestre para a transformação que é necessária, e que nós sejamos instrumentos da paz, da alegria, dessa boa nova, aonde quer que nós formos chamados a servir. Que sejamos instrumentos da boa vontade e da alegria em todos os corações. Desejo a vocês todos que me ouvem, meus irmãos, um dia de Natal de muita paz e luz, que suas dores sejam abrandadas, que a alegria possa de alguma forma se estender junto de vocês e que a paz se faça em seu lar, na presença dele, que é o único sentido para esse dia. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos mantenha unidos nesse propósito de estudo e de aprimoramento espiritual. Que Deus também possa abençoar a nossa querida fraternal, para quando a gente puder estarmos lá novamente, com o coração cheio de afeto e de gratidão a Deus. Muita paz. Fiquem com Jesus.